falar sobre abordagem de sistemas dinâmicos para a COVID-19, interação não linear entre o vírus e o sistema imunológico e teoria de informação. Consegue me ouvir? Professor Rodrigo Miranda, estamos te vendo, estamos te ouvindo. Ótimo. Vou carregar a sua apresentação. Estou tirando só Rodrigo 309. Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa apresentação. E como de praxe, vou fechar aqui minha câmera e estou à disposição. Ótimo, Patrícia, muito obrigado. Obrigado por disponibilizar a apresentação. Eu agradeço o COPEI pela excelente oportunidade para mostrar, apresentar e divulgar o nosso projeto nosso projeto de pesquisa. Agradeço também a equipe também, a professora Adriane, o professor Rony e a mestre Lorena também. São todos, fazem parte da equipe. Tá? Agradeço também ao Laboratório de Física 2 também pela disponibilidade de local para desenvolver a nossa pesquisa teórica. Tá? Próximo, por favor. Em princípio, bom, a apresentação tem essa estrutura, tem esse sumário. Eu vou gastar mais tempo falando na introdução, objetivo, metodologia e talvez os resultados esperados. Talvez eu vou mencionar alguns resultados preliminares. Próximo, por gentileza. Então, a maneira de introdução, o que é esse projeto, qual é a ideia desse projeto? Esse projeto tenta utilizar matemática para o combate à Covid-19, mas como que a matemática pode nos ajudar nesse combate? De várias maneiras. Uma maneira é através de tentando fazer previsões, previsão, por exemplo, do que acontece dentro do hospedeiro, dentro do nosso organismo, por exemplo, o que acontece na interação entre o sistema imunológico e o vírus. Tá? A maneira de exemplo, posso mencionar, a gente tem aqui aquele quadro branco com um monte de equações. Essas equações representam a interação entre o vírus do HIV e o sistema imunológico. São 5 equações, um conjunto de 5 equações. Cada variável representa o que acontece com cada tipo de célula, e no caso do vírus, o número de partículas virais ao longo do tempo. São equações complicadas, são cheias de termos, tem vários parâmetros. Agora, o resultado essas equações são extremamente complicadas, são difíceis de resolver no papel. De fato, as soluções algébricas são difíceis de achar. Então, o que se faz é pegar essas equações e implementar no computador e pedir para o computador resolver para nós. Próximo, por gentileza. Então, quando o computador resolve através de métodos numéricos, ele pode obter um resultado por exemplo, um exemplo desse resultado é apresentado no painel esquerdo. Tá? O painel esquerdo mostra o que acontece com a população de todo tipo de células, em princípio, linfócitos ativos, linfócitos infectados, e sua interação com as partículas do HIV. Então, a dinâmica ao longo do tempo é bem parecida com o que se observa dessas equações. O que mostra nas equações é bem parecida com o observado em estudos clínicos. Quando, por exemplo, é detectada uma infecção por HIV, é observado um aumento de linfócitos T, que é basicamente a resposta do sistema imunológico. Agora, também aumenta o número de linfócitos infectados, e as partículas virais também podem aumentar. Do lado direito, a gente tem o resultado da comparação entre dados clínicos de um paciente, que são aqueles círculos que se observam ali ao longo do tempo. Isso representa a quantidade de RNA viral ao longo do tempo, e comparado com diferentes sistemas de equações,
conjuntos de equações. Então, são conhecidos como equações não lineares. Tá? Então, dessa comparação, observamos que há alguns modelos que se ajustam muito bem, outros ajustam mais ou menos, coisa assim. Então, a ideia desse estudo é tentar fazer previsões prever o que acontece com prever a evolução no tempo da infecção ao longo do tempo. Próximo, por favor. Ótimo. Então, então, além disso, sabemos que a sequência de RNA virais e também de DNA, sequências genéticas, elas podem apresentar mutações, dependendo do organismo, dependendo da pessoa, do local geográfico, do local que acontece a infecção. Então, uma maneira interessante de comparar essas diferentes sequências através de ferramentas de teoria e informação, em particular uma ferramenta chamada entropia de Shannon. Entropia indica desordem, é um índice que indica o grau de desordem num sistema. Então, por exemplo, numa sequência, vamos supor uma sequência genética, GA, TA, CA, podemos obter, numa longa sequência, é provável que certos padrões se repetem. É provável que num local, em outro lugar, um padrão se repete. Esse índice consegue indicar se há repetições de padrões ao longo dessa sequência, ou se de repente não tem repetições, se a sequência é totalmente aleatória, coisa assim. Né? Então, essa é uma ferramenta interessante de ser aplicada em sequências genéticas. De fato, já existem estudos prévios aplicados para a doença SARS, detectada em 2002, de teoria de informação, e também existe modelagem através de equações chamadas equações não lineares para esse tipo de doença que aconteceu lá no ano de 2002, foi detectado em 2002. Próximo, por gentileza. Então, o nosso projeto tem como dois objetivos principais. Um deles o primeiro é a simulação de um modelo não linear de infecção por Covid-19. Então, o primeiro objetivo é implementar um código computacional que permita fazer previsão do que acontece ao longo do tempo com uma infecção, e qual é a interação dessa infecção com o sistema imunológico. Qual é a maior motivação de fazer esse tipo de estudo? Porque, em princípio, existem muitos estudos voltados a grupos de população. Por exemplo, uma população infectada, uma população não infectada, uma população que seja passiva de ser infectada, mas modelos dentro do hospedeiro, ou modelos entre interação do vírus e o sistema imunológico ainda são escassos, ainda são poucos. Então, essa é a nossa principal motivação. Pretendemos também fazer análise não linear do sequenciamento de cadeias de DNA e RNA, já que através da aplicação daquela ferramenta, aquele índice chamado de entropia de Shannon, esse índice, a gente alimenta o índice com uma sequência longa, e esse índice entrega um número, entre 0 e 1. 0 indica uma sequência que se repete periodicamente, e 1 seria uma cadeia que é totalmente aleatória. Então, esse índice permite fazer comparações entre diferentes cadeias. Por exemplo, um vírus que sofre mutações, a gente pode fazer comparações entre diferentes mutações. Próximo, por gentileza. Como metodologia, a gente tem, recentemente, utilizamos um modelo de infecção por HIV, e a sua interação com o sistema imunológico. Analisamos esse modelo e vimos que existem várias diferentes possibilidades dependendo da ação de tratamentos antirretrovirais. Por exemplo, essa figura aqui, esse painel, mostra ao longo do tempo o que acontece com a população do vírus. A gente percebe, em princípio, é uma sequência de pontos.
A gente percebe que existem 3 regimes, mais ou menos, são regimes que parecem uma linha, são pontos tão próximos um dos outros que parece quase uma linha. Nesses períodos, o que acontece é que o comportamento do vírus é fácil de prever, é regular, é previsível. Esse comportamento previsível é interrompido por estouros. A gente observa uns momentos que, de repente, os pontos ficam espalhados e é difícil. Nesses períodos é difícil prever o que vai acontecer com o comportamento do vírus. Esses períodos chamados de comportamento caótico. Então, nesse modelo não linear de infecção por HIV, nesse trabalho que está citado naquele parágrafo ali, Moreira e tal, conseguimos identificar regimes em que o vírus se comporta de maneira fácil de prever e comportamento difícil de se prever. Próxima, por gentileza. Então, pretendemos utilizar também aquela ferramenta chamada entropia Chan, que vem da informação, para poder fazer esse tipo de análise. A gente já fez esse tipo de análise, por exemplo, para analisar o que acontece com, por exemplo, o escoamento de fluidos, por exemplo, de água. Por exemplo, quando a água se escoa através de um canal, ele se pode comportar de maneira imprevisível, previsível, né? Então, a gente já tem experiência em trabalhar esse tipo de fluidos e também aplicamos esse tipo de análise para sinais sísmicos também. Próximo, por gentileza. Bom, o cronograma, eu incluí aqui o cronograma do nosso projeto, tá? Em princípio, os 2 objetivos, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, implementação de código, testes, depois faremos divulgação através de artigos científicos e apresentações em congressos. Próximo, por gentileza. Em princípio, a duração do projeto seria de 2 anos. A gente tem o orçamento do nosso projeto, inclui aqui, tá? Incluímos uma bolsa de iniciação científica, também precisamos de um material de estação de trabalho para fazer esse tipo de simulações, alguns serviços terceiros. Contamos com o local, o laboratório de física dos plasmas, no Instituto de Física, para poder fazer nossas simulações, né? Próximo, por gentileza. Esse projeto foi submetido para o edital da COPEI, tá? Para o combate da Covid-19. Esperamos, então, poder obter um modelo que permita fazer previsão, que permita, por exemplo, prever se a dinâmica do vírus vai ser periódica ou talvez seja difícil de prever, caótica. Também esperamos poder quantificar o grau de ordem e desordem na sequência de RNA e DNA, RNA no caso do vírus, né? Também o projeto prevê também disponibilizar o código através de uma licença de código livre para que qualquer um possa modificar, copiar, distribuir, tá? E além disso, também prevê formação de iniciação científica através de uma bolsa, tá? De fato, é apenas uma bolsa de iniciação. Próximo, por gentileza. E, em princípio, é isso, tá? Eu agradeço ao COPEI pela excelente oportunidade de apresentar o nosso projeto, tá? E tem, em princípio, alguns resultados preliminares. Conseguimos reproduzir o comportamento esperado do vírus, que, em princípio, tem um período assintomático em que não é possível detectar o nível do vírus, a quantidade a população, o número de cópias do vírus. Uma curva que indica a presença de sintomas e depois um decaimento, no caso em que essa é uma doença crônica, então tem uma fase de decaimento, né? E agradeço a equipe e a Patrícia pela paciência. Muito obrigado. Eu que agradeço, excelente trabalho, Rodrigo, contribuição aí, pelo menos na mitigação, né, dos resultados, que é o que a gente quer em relação à Covid. Muito obrigada, COPEI, que agradece.